Hoje nós vamos falar sobre o tão temido check-up. E eu digo isso porque eu também tenho medo, já falei várias vezes. E aí o que acontece? A gente precisa fazer esse check-up. Então, para começar, o que é esse check-up? Porque ele reúne aí vários exames, né? Que exames são esses e por quê? Então, na realidade, quando a gente fala em check-up, a gente está falando em prevenção primária, ou seja, de quem não é doente, quem não tem um diagnóstico de alguma doença, certo? Que a princípio é saudável e existe a necessidade de se fazer um exame preventivo para se identificar fatores de risco para doenças futuras ou, eventualmente, uma doença em fase inicial que ainda está assintomática, não causou nenhuma manifestação. Então, o check-up é importante para essas duas questões. Quem já tem um diagnóstico cardiovascular, é hipertenso, já teve um infarto, bom, esse não faz check-up. Esse tem que fazer acompanhamento médico periódico, que são coisas distintas. E a questão genética, por exemplo, quem já tem algum caso na família e tal, tem que se preocupar com o check-up também? Tem que se preocupar e a recomendação é que o check-up seja feito mais cedo. De modo geral, se recomenda fazer check-up para pessoas assintomáticas, sem diagnóstico de doença cardíaca, para homens a partir dos 45 anos e mulheres a partir dos 50 a 55 anos. Se essa pessoa, homem ou mulher, tiver uma história na família de morte súbita precoce, de infarto, de acidente vascular cerebral, a recomendação é que esse check-up seja feito mais precocemente. Possivelmente existe alguma divergência entre as sociedades médicas, mas a partir entre os 20 e 30 anos, essa pessoa que tem um histórico muito forte deveria fazer um check-up preventivo. E frequência anual? Também vai depender, primeiro, do histórico pessoal dessa pessoa, da carga genética dela e do resultado do primeiro check-up. Então, de modo geral, a repetição do check-up deve ser feita a cada 5 anos. Mas se for constatado uma pressão limítrofe, um colesterol talvez no limite superior, talvez seja prudente a gente fazer uma revisão em menos espaço de tempo. Agora, como ele envolve vários exames, ele demora um certo tempo, é isso? Para que a gente consiga concluir esse exame, o check-up todo? Sim, os exames na realidade são exames simples, né? A primeira coisa é o exame clínico do paciente no consultório, a história, né? Se conversa com o paciente em busca de sintomas de fatores de risco, depois se examina o paciente e às vezes no exame físico a gente detecta, por exemplo, uma pressão alterada ou um sopro cardíaco, enfim. E os exames subsequentes são exames relativamente simples, exames de sangue, de urina, certo? Um eletrocardiograma. Em muitos casos, dependendo do grau de atividade física da pessoa e do perfil de risco, se pede também um teste ergométrico, aquele teste na esteira. Sabia certo? que ele ia dizer isso, gente. É isso Tem pavor desse teste. E aí, eu sabia, eu acho que a maioria das pessoas acha, né? Porque as pessoas pensam assim, ó, tá, mas e se eu ficar muito ofegante, quer dizer que eu tô mal, tô morrendo? Não tem problema. Aquilo ali serve também para se avaliar a capacidade funcional da pessoa, até para a gente poder fazer uma recomendação de exercício físico posterior. E um terceiro exame muito importante é o ecocardiograma, que é uma ecografia do coração, em que a gente consegue avaliar as válvulas cardíacas, as cavidades cardíacas e ver se tem alguma alteração que sugira problema de válvula ou mesmo algum problema de coronária. Se a gente vê uma região do músculo cardíaco que está contraindo menos, isso sugere que eventualmente essa pessoa possa ter uma obstrução em uma coronária e talvez a gente tenha que seguir adiante na investigação. Bom, mas então tá, quer dizer, esses exames todos ficam prontos, de preferência a gente pode marcar tudo junto? Sim, normalmente em pouco mais de uma semana a pessoa consegue fazer tudo, né? Outra coisa muito importante também é que a prevenção não é só para adultos. Se recomenda que crianças a partir dos 10 anos de idade tenham pelo menos uma medida de colesterol. Por quê? Porque a gente sabe que o colesterol e a aterosclerose começa na infância, se manifesta lá adiante, mas começa na infância. Se recomenda também que a partir dos 18 anos as pessoas meçam a pressão pelo menos uma vez a cada 5 anos, certo? E a partir dos 35 anos, em quem não tem histórico nenhum, se recomenda que seja medida a glicose, ou seja, o nível da glicemia para ver se essa pessoa tem diabetes ou o chamado pré-diabetes também. Tá bem, ó, o recado tá dado, viu? Não tem esse negócio de mais idade esperar, não. Né? Todas as idades tem que ter preocupação.